Bom dia. Declaro aberta a 11ª reunião da Comissão Especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Encontra-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da 10ª reunião realizada no último dia 8. Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata. Indago se algum membro deseja retificar a ata. Não havendo quem queira retificá-la, coloca em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de dar início à ordem do dia, gostaria de fazer um pequeno pronunciamento. Senhor presidente. Gostaria de agradecer a generosidade, a amizade, a consideração. Vou pedir silêncio, presidente. A consideração de todos vocês parlamentares, sem exceção. E chegamos nessa sessão de votação exatamente graças ao espírito democrático, combativo de cada um e, acima de tudo, com grande responsabilidade que todos percebem e trabalham no tema. Senhoras e senhores deputados, estamos iniciando a 11ª reunião desta comissão especial. Gostaria de abrir nossos trabalhos fazendo uma reflexão sobre o momento que estamos vivendo. E aqui eu cumprimento nosso relator, deputado Juvair, e o ministro Cardoso, ministro-chefe da AGU. Hoje, vindo da minha casa, eu moro em Brasília há 47 anos, me deparei com um muro que foi construído em frente ao Congresso Nacional. Um muro do Congresso atravessando a esplanada, indo quase até a rodoviária. Se pensarmos numa simbologia histórica, cada vez que se ergue um muro, se segrega um povo. Nobres parlamentares, este não é o momento de dividirmos o país ainda mais. Não é a hora de construir muros. Essa é a hora de deixarmos as disputas de lado para que, ao final desse processo, independentemente do resultado, possamos nos unir para superar as crises que assolam o país. A nossa democracia não foi conquistada de um dia para o outro ou da noite para o dia. Já em 1824, ano da primeira Constituição, ainda no Império, houve conflito, um grave conflito, Pimenta, entre radicais e conservadores. Mas o momento conturbado foi superado. Tivemos períodos ainda mais conflituosos, quando liberdades civis foram suprimidas recentemente. Uma fase que também o povo brasileiro venceu. E, finalmente, a Constituição de 88, um marco histórico na redemocratização do Brasil. Nosso país sempre conseguiu superar momentos de crise sem a necessidade de guerra ou conflito civil. É o motivo pelo qual somos considerados, Osmar, pelo planeta, pelos demais países, como um povo pacífico. Somos uma nação do diálogo e da diplomacia. Para honrar esse legado, recai uma enorme responsabilidade sobre essa comissão. Não estamos aqui apenas para produzir um relatório ou para votar um relatório. Estamos aqui trabalhando para responder anseios da população, mas priorizar o mais absoluto rigor à Constituição, dos dispositivos do Supremo Tribunal Federal, da Lei 1079 e do regimento interno da Câmara dos Deputados. Tem sido praticamente, ministro Cardoso, o nosso mantra aqui, pela sequência. Se existe uma mensagem que eu gostaria que essa comissão deixasse como legado, é que, em meio a uma intolerância crescente, nós agimos com compreensão e respeito.
E se eu não fiz em algum momento, eu peço desculpa a cada um de vocês, mas eu procurei fazer. Uma comissão que não teve medo, receio, desânimo, para reunir quantas vezes e as horas que foram necessárias. Uma comissão que seguiu as regras e honrou a Constituição e as leis do nosso país. Tivemos como base o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Mas não podemos cair na armadilha de uma rasa avaliação de que esta é uma repetição da história, de que essa comissão é um espelho de 92. Basta fazermos um comparativo dos dois Brasis, de 92 e de 2016. Está bem pior. Na era Collor, tínhamos um PIB de 3 trilhões. Eu trouxe a valores presentes. E nós temos exatamente o dobro, de 6. Nós temos uma população de 205 milhões de habitantes. E naquela época eram 148, segundo o IBGE. Em 92, Jovaí, aqui no Congresso Nacional existia, Leitão, 12 partidos representados. Hoje somos 25 representados nessa comissão, fora liderança de governo e liderança de minoria. Hoje, qualquer previsão de resultado é futurologia. Naquele momento de 92, era difícil errar o resultado, Moroni. São inúmeras as diferenças que podemos apresentar. E por essas diferenças não me senti confortável em convocar apenas Jandira. E você participava ainda, bebê, naquela época? Apenas de 4 reuniões de 92. Como no caso Collor, nós já convocamos 11. Já estava lá. Por respeito à democracia, fizemos questão de permitir audiências para esclarecimento da denúncia. Diferente daquele momento, onde a própria comissão especial não operou nenhuma diligência. Fizemos questão de fazer o que estava no alcance legal, para que todos pudessem compreender o tema que estamos tratando, um tema complexo. Em homenagem às garantias de ampla defesa da Constituição, mesmo não sendo esta casa julgadora, senhor ministro, fiz questão da presença dos representantes da presidente na reunião de hoje, aqui, representado por Vossa Excelência, e não apenas no ato de apresentação da defesa. E naquele momento também se fiz questão de permitir a apresentação oral do documento entregue por Vossa Excelência. A nação nos assiste em tempo real. O contexto é outro que não de 92. Nossos trabalhos são transmitidos dentro dessa casa para todo cidadão brasileiro que quiser ter acesso. Seja rádio, internet, televisão, satélite, tudo. Ele está acompanhando em tempo real todos os debates que estamos realizando. Já realizamos mais de 40 horas desde a instalação dessa comissão de debates, discussões e deliberações. Em 92, menos de 8 horas, o processo já tinha sido resolvido e ido ao plenário. Precisávamos passar por cada minuto dessas 40 horas até agora. Temos uma sessão longa para tomar tamanha decisão que estamos prestes a tomar. Não me sentiria em paz de nenhuma forma se tivesse sido diferente. E sinto que estamos cumprindo nossa missão até o momento. Agora vamos passar para essa fase dos nossos trabalhos. Mas antes gostaria de fechar minha fala compartilhando com Vossas Excelências. E aí, eu faço isso, eu queria fechar essa minha breve comunicado. Jovaí, ministro Cardoso, membros, amigos, deputadas, com algum texto que representasse o que eu particularmente sinto como cidadão, não como presidente da comissão, mas como cidadão, ao ver um muro dividindo a esplanada, ao ver intolerância crescente no país, ao ver mentiras deflagradas por alguns nas redes sociais, e por mais que todos nós falemos ao contrário, pessoalmente, mentiras que ainda ficam no consciente e no subconsciente daqueles que, não sei por que razão, eles não querem acreditar. E o texto que eu encontrei, finaliza as minhas palavras, antes de passar para o Jovaí, é a oração de São Francisco.
Benedita, suas palavras na madrugada de sexta para sábado foram muito importantes para todos aqui. Tenho certeza disso. Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-nos que procuremos mais consolar do que a ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Peço a Deus que nos ilumine a partir desse momento. Passo a palavra para a réplica. As questões de ordem serão feitas. Obrigado. As questões de ordem serão feitas após a fala do excelentíssimo ministro. Por favor, presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Jovair Arantes. Senhor presidente, a questão de ordem, presidente, no meu caso eu farei as questões de ordem com a maior alegria. Depois da fala do deputado Jovair Arantes. E digo que o mesmo tempo de fala do deputado Jovair será em homenagem à ampla defesa, uma vez que o ministro está aqui após a apresentação do relatório, será dada ao ministro Cardoso. Não com a terá palavra, a mesma eficiência, presidente, a minha questão de ordem. Primeiramente, eu quero mais uma vez pedir desculpa aos colegas deputados e aos senhores da imprensa, a todos que nos visitam, sobre as condições de trabalho que nós enfrentamos nessas últimas semanas. Estou bastante exausto, mas absolutamente centrado dentro do princípio que me delega a Constituição Federal e o voto popular. Quero cumprimentar o ministro Zé Eduardo Cardoso, aqui representando a presidente da República, cumprimentar o presidente Rosso e a todos os colegas e colegas deputados e deputadas. Primeiramente, gostaria de destacar que foi enriquecedor o debate realizado nessa comissão. Não só na última reunião, mas também ao longo dos trabalhos que realizamos. Ao contrário do que muitos afirmam, tais debates provam que nossa democracia pouco tem de tímida ou de frágil. A essência do legislativo revelou-se em sua plenitude. O controle político do executivo e a possibilidade de serem apresentadas ideias divergentes em um debate civilizado. Era esperado que os contrários à abertura do processo de impedimento negassem que os fatos narrados na denúncia revelam sérios indícios de cometimento de crime de responsabilidade pela Presidente da República. Era esperado também que negassem as evidências de graves e sistemáticos atentados perpetrados pela Presidente à Constituição Federal. Mas lembro aos colegas parlamentares que estamos apenas na fase de admissibilidade da denúncia. Não há condenação nesse momento, nem estamos afastando a Presidente das suas funções. Devemos apenas analisar se há justificativas jurídicas e políticas para autorizar a instauração do processo. Nada mais. Devemos apenas analisar se a Presidente da República terá oportunidade de provar as suas alegações finais lá no Senado Federal. É lá, depois de ampla instrução probatória, que haverá o julgamento e em si a pronúncia da denúncia. Eventual dúvida, se existisse, o que não é o caso, diante de fortes indícios, não militaria para a Presidente da República, mas sim para a sociedade brasileira, que clama para um aprofundamento das investigações. A população brasileira tem o direito de ver a denúncia ser analisada e julgada pelo Senado Federal. Se não há crime, como insiste a defesa, a Presidente será absolvida. Não vejo razão alguma para impedir essa investigação. Não me causou surpresa o fato de ter visto as palavras do meu parecer serem distorcidas com base em argumentos que afastam
e fragilizam o controle legislativo das finanças públicas, concentrando-se em questões procedimentais, sem adentrar nos fatos narrados na denúncia, que são de elevada gravidade. Volto a repetir. Meu parecer não é nulo, senhor presidente, senhores parlamentares. Nulos são os argumentos que defendem essa tese. Essa é a defesa natural de quem não tem argumentos suficientes para questionar o conteúdo da peça, atacando-se a forma, esquecendo-se do mérito. Essa é a estratégia natural de quem não tem razão. Registro com orgulho que meu parecer foi elogiado pelos editoriais dos principais jornais do país, por economistas, por especialistas, por técnicos, por juristas e também por sites jurídicos em todo o país, à exceção da defesa e dos setores do governo. Diretamente interessado na rejeição evidente da denúncia. Não li uma única crítica contra o meu parecer. Esse dado é relevante para os colegas parlamentares e para mim, relator. Primeiramente, sustentou-se que o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a denúncia movido por vingança pessoal e que tal ato foi praticado com desvio de poder e de finalidade. Ao contrário do que diz a defesa, o STF analisou a questão exatamente sob esse prisma de eventual desvio de poder e não apenas porque seriam inaplicáveis ao processo. As hipóteses de impedimento e de suspeição previstas no Código de Processo Penal, repito, a questão foi decidida expressamente por aquela Suprema Corte em mandado de segurança impetrado por membros dessa comissão, no mandado de segurança 33921, sob o prisma do desvio de poder, não tendo sido sequer interposto recurso contra tal decisão. Só não vê isso quem não quer. Não podemos aceitar que eventuais desavenças políticas ou motivos pessoais maculem um processo que é legítimo. Uma decisão colegiada dessa comissão, em resposta ao clamor da sociedade que exige da presidente a correta aplicação dos recursos públicos. Foram atacadas também a minha independência e idoneidade, mais uma reclamação sem fundamento, oriunda daqueles que não têm argumentos suficientes para rebater os sólidos fundamentos de meu parecer. Ataca-se o autor do parecer, mas não o próprio parecer, mais uma tática de quem não tem razão. O relatório foi minucioso, coerente, sensato, cuidadoso na parte técnica e jurídica. O cuidado em examinar as questões propostas pelos denunciantes, cotejados com os argumentos da defesa, foi justamente para não cometer a insensatez de concluir pela admissibilidade da acusação, sem que encontrasse indícios suficientes de que a presidente da República houvesse incorrido na prática de crime de responsabilidade. Muitos ainda afirmam que o relatório considerou pontos da denúncia que haviam sido excluídos pelo presidente da Casa, ferindo o direito de defesa. Mais um argumento sem lastro. Ora, conforme registrado por diversas vezes, de forma reiterada, inclusive esses pontos excluídos pelo presidente da Casa em sua decisão inicial, não foram considerados para a formação de juízo, do juízo de admissibilidade técnica e jurídica. Isso se verifica com a simples observação do item específico, item 2.6 de meu relatório, que enquadra como possíveis crimes de responsabilidade apenas duas condutas dentre as múltiplas igualmente graves apresentadas na denúncia, a saber, número 1, abertura de créditos orçamentários por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. 2, o uso dos recursos dos bancos oficiais para fechar o rombo das contas de governo. Ambos crimes de responsabilidade, conforme consta na Constituição, artigo 85, e da Lei Específica 1079 de 1950.
Alegou-se também que a realização de audiências públicas para oitiva de convidados nessa comissão teria prejudicado a defesa. Essas audiências não foram para a defesa, foram realizadas para que os membros dessa comissão pudessem ser esclarecidos dos termos técnicos da denúncia. Além disso, tais audiências foram equânimes e nem deram maior transparência aos trabalhos da comissão e deram maior transparência aos trabalhos da comissão. Meu parecer foi também criticado por considerar que apenas indícios mínimos podem autorizar a instauração do processo. Entretanto, na admissibilidade jurídica, quando se fala em indícios mínimos, não se está falando em falta de provas, mas sim em indícios suficientes para autorizar a instauração do procedimento. Caso este relator afirmasse categoricamente que houve o crime de responsabilidade, aí sim, estaria extrapolando a competência da Câmara dos Deputados, que é a de apreciar a admissibilidade do processo e sua viabilidade. Para os desavisados, quem guiou a elaboração deste relatório foi a Constituição. Constituição Federal da República do Brasil. A Lei de Crime de Responsabilidade, no 1079 de 1950. A Lei Orçamentária. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as normas regimentais. Esses que guiaram o nosso relatório, que ajudaram a fazer esse relatório. Trabalhei a partir de uma análise técnica e jurídica isenta e tranquila, cautelosa, com grande respeito às argumentações e sabedor da relevância da decisão que será aqui tomada para o destino de nosso país. Anoto também que o princípio da ampla defesa foi elevado a seu último grau, inclusive com a possibilidade de manifestação oral da defesa, em duas oportunidades. Nada disso estava previsto no rito procedimental a ser seguido. Superadas essas questões, passo agora a comentar os principais pontos relativos à matéria financeira e orçamentária presente na discussão e nos votos em separado. Quanto às denominadas pedaladas fiscais, alguns deputados federais, assim como a manifestação da Presidente da República, alegam que as operações entre o Tesouro Nacional e os bancos oficiais não caracterizam operações de créditos, mas mero contrato de prestação de serviço. Sobre esse ponto, o Tribunal de Contas mostrou exaustivamente que o governo deu roupagem jurídica às operações contraditoriamente ao seu conteúdo material. Trocou de nome. Em sua essência, os compromissos financeiros efetuados se assemelham às operações de crédito proibidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porque usam instituição financeira oficial para pagamento de despesas de responsabilidade do governo, encobrindo seu déficit fiscal. Alega-se ainda pela inexistência de um ato pessoal da Presidente na operacionalização das tais pedaladas fiscais, bem assim inexistente a má-fé, ou seja, a intenção em praticar a ilegalidade. Com todo o respeito os atos ocorreram com conhecimento e anuência da denunciada e há indícios da má-fé e da conduta comissiva ou omissiva, mas invariavelmente intencional da Presidente da República. Ressalta-se os volumes expressivos, caráter sistemático e um amplo debate público que se instalou no país a partir do ano de 2014 em torno desse tema, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas da União. É esse período também o início das críticas ao que se convencionou chamar de contabilidade criativa, responsabilidade compartilhada entre a cúpula do Ministério da Fazenda e a denunciada. Ao mesmo tempo, essa prática nociva mascarou a difícil situação das finanças públicas e postergou
ao máximo seu conhecimento pela sociedade e a adoção de urgentes ajustes estruturais, imobilismo que perdura até o presente momento. Recentemente, o Banco Central refez a contabilidade pública e mostrou o montante dessas operações e como as mesmas distorceram as contas públicas. A formação de economista, o propalado controle pessoal e centralizado da condução econômica do governo e as reuniões diárias com os sucessivos ministros da Fazenda e secretários do Tesouro Nacional, destinando-lhes a forma de agir, tornam difícil aceitar a argumentação de que a denunciada não tenha participado ou não tenha tido conhecimento acerca dos fatos exaustivamente tratados no relatório. Relembro o que disse em meu relatório. O dever da gestão da administração pública é pessoal do presidente, no caso, da presidente da República. Afinal, a confiança que lhe foi depositada pelos eleitores do Brasil no trato responsável da coisa pública simplesmente não se transfere. Presidente, eu queria pedir silêncio no plenário. Eu queria pedir que quem quisesse ficar no plenário para ouvir o nosso debate, é importante para nós, mas que nos desse a folga aqui para que a gente possa falar. Da mesma forma, evidentemente, o representante do governo vai precisar do mesmo silêncio. Por favor. Em relação à configuração das referidas práticas como operações de crédito, volto a dizer que a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao proibir a contratação de operações de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla, foi exatamente proibir práticas como as que ocorrem ou que ocorreram no presente caso. Isso para proteger valores constitucionais da gestão fiscal, de responsabilidade e do equilíbrio das contas públicas. Ninguém, em sã consciência, vislumbraria que um governo celebrasse formalmente um contrato entre o erário e a instituição financeira por ele controlada, em frontal desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, ao delinear os contornos legais de uma operação de crédito, insere a expressão, aspas, e outras operações assemelhadas, fecha aspas, com o firme propósito de abranger operações de crédito camufladas e ardilosas, de modo a incluir na proibição operações capciosas como as promovidas aparentemente pela denunciada. O importante é que os elementos essenciais caracterizadores de uma operação de crédito estejam presentes para fins de enquadramento na proibição de lei de responsabilidade fiscal. No caso concreto, entendo que há fortes indícios de que os atrasos ao Banco do Brasil no ano de 2015, em relação ao Plano Safra, possuem esses elementos essenciais no sentido de que se trata de um empréstimo bancário com permanência por longo prazo e com incidência de encargos financeiros. Isso porque eles representam a assunção de compromisso da União pelo Banco do Brasil, que, portanto, estariam canalizando parte considerável de seus recursos captados do setor privado para financiar a despesa pública corrente do Tesouro Nacional. Inclusive, quanto ao argumento de que a equalização de taxa de juros do Plano Safra não é operação de crédito, esclareço que em nenhum momento do relatório foi dito que a equalização, aspas, que a equalização de taxas, fecha aspas, era operação de crédito. O que ficou caracterizado como tal foram os atrasos sistemáticos e volumosos no repasse desses recursos ao Banco do Brasil, independentemente da denominação que porventura lhe tenha sido tido a atribuída.
Não prospera a alegação de que ainda não existe manifestação definitiva do Tribunal de Contas da União e do Congresso sobre as pedaladas em 2015, e que, por isso, não haveria que se falar em crime de responsabilidade. Nem a Constituição Federal, nem a Lei 1079 de 1950 prevêem como condição objetiva para enquadramento de crime de responsabilidade a existência de parecer prévio pela reprovação das contas pelo TCU ou mesmo pela rejeição pelo Congresso Nacional. Portanto, é prerrogativa dessa Casa, da Câmara dos Deputados e dessa comissão especial avaliar se os fatos narrados na denúncia são passíveis de enquadramento em crime de responsabilidade, não estando essa análise vinculada à existência de nenhum exame prévio por parte do Tribunal de Contas da União, do Congresso ou de qualquer outro órgão público. Quanto à alegação de que houve mudanças de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Contas da União e do que esse novo entendimento não deveria ser aplicado de modo retroativo, a tese foi rejeitada e mantenho a convicção que firmei em meu relatório. Em verdade, não havia nem exame, nem jurisprudência anterior do Tribunal de Contas da União sobre atraso sistemático do repasse de dinheiros aos bancos públicos. O fato de que o Tribunal de Contas da União apenas detectou essa irregularidade pela primeira vez no ano de 2014 e caracterizou essas práticas ilegais como operações, aspas, como operações de crédito disfarçadas, fecha aspas, de modo algum eximiu a responsabilidade da Presidente da República e muito menos a autorizou a continuar com tais práticas ao longo do ano de 2015. Nenhum agente público precisa de aviso prévio, nem do TCU, nem do Congresso, para cumprir as leis e a Constituição em vigor. Nenhum agente público. Portanto, não me convenceu o argumento da violação da segurança jurídica ou da irretroatividade das leis. Continuo convicto de que as análises que fiz dos fatos narrados e dos argumentos apresentados pela defesa me levam à conclusão inequívoca de que são fortes os indícios de que as transações financeiras relatadas constituíram um tipo de financiamento bancário, configurando a prática do crime de responsabilidade, tipificado no artigo 11, item 3, da Lei de 1079 de 1950. Quanto aos crimes de responsabilidade, pela edição de decretos, abrem créditos orçamentários sem autorização. É muito importante deixar claro que a questão principal a ser decidida por nós, parlamentares, é se houve, primeiro, infração patente de qualquer modo a dispositivo da lei orçamentária, ou, segundo, abertura de crédito sem fundamento em lei ou sem as formalidades legais. Nos termos da Constituição Federal, os créditos orçamentários suplementares somente podem ser abertos ao longo de um ano fiscal com prévia autorização legislativa. Por sua vez, a LOA de 2015 flexibiliza essa regra constitucional e permite a abertura de créditos suplementares por simples decreto presidencial, desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta de resultado primário. Segundo a defesa, e a fala de alguns deputados federais contrários ao entendimento desse relator, no último debate aqui de sexta-feira, os créditos suplementares abertos pelos referidos decretos presidenciais estariam autorizados pelo Poder Legislativo com base no artigo 4º da Lei 2015 da LOA, uma vez que apenas ao final do ano é possível saber se a meta fiscal é efetivamente cumprida ou não. Com todo respeito, sou obrigado a discordar desse argumento com veemência, com base nas condições do meu relatório. O crime de responsabilidade da Presidente não está relacionado com o cumprimento ou não da meta fiscal, muito menos com o fato de o Congresso ter alterado a meta ao final do ano. O crime de responsabilidade supostamente ocorreu no momento da ação, quando os referidos decretos foram abertos e editados simplesmente
porque existe uma condição na autorização legislativa do artigo 4º da LOA de 2015 e que não foi cumprida. Ressalto, a condição não foi respeitada. Portanto, o Executivo não estava autorizado a abrir os créditos. Acabando já. Tal dispositivo, senhoras e senhores deputados, permite o uso de decreto pelo Executivo para movimentar e suplementar dotações se enquanto estivesse garantida a obtenção da meta de resultado fiscal. Por condições óbvias, essa condição só pode se referir à meta fiscal em vigor naquele momento, e não a uma meta contida em projeto de lei ainda em tramitação e sequer aprovado pelo Congresso Nacional. O Poder Executivo perdeu autorização para editar decretos orçamentários a partir de 22 de julho de 2015, data da qual o Poder Executivo reconheceu expressamente que a meta fiscal em vigor estava comprometida, quando do envio do PLN 5 de 2015, a partir de então, a Presidente da República, por conta própria, decidiu abandonar a meta original e manter os gastos como se nada tivesse acontecido, e o PLN 5 já estivesse aprovado. Passou também a se comportar como se não houvesse a possibilidade de um projeto de lei ser rejeitado ou mesmo alterado pelo Congresso Nacional, criando risco fiscal e violando a separação dos poderes. Valendo-me de analogia utilizada pelo governo ao longo dos trabalhos dessa comissão, quem aprova a tal, entre aspas, lista de supermercado é o Congresso Nacional ao apreciar a lei orçamentária anual. Em princípio, durante a execução do orçamento, os limites autorizados na lista devem ser observados rigorosamente pelo Executivo. O artigo 4º da LOA, de fato, flexibiliza a gestão orçamentária, ao permitir que o Executivo altere itens da lista das autorizações, sem consultar o Congresso, inclusive. Porém, sob a rígida condição de que a gestão fiscal esteja sendo conduzida com vistas à obtenção da meta fixada pela Lei de Diretriz Orçamentária. Caso contrário, ou seja, se, enquanto a meta estivesse comprometida, os créditos não poderiam ser abertos. Exigível nesse caso, a autorização legislativa. É o que prevê a Constituição Federal e a lei orçamentária. A Constituição é clara, no sentido de que nenhum crédito orçamentário pode ser aberto sem prévia autorização legislativa. Conforme o artigo 167, inciso 5, a razão desse dispositivo é garantir o controle político do Legislativo sobre os gastos públicos. A ilegalidade dos decretos decorreu do fato de que, no momento em que foram editados, o governo já havia reconhecido que a meta não estava nem seria cumprida. Portanto, o Poder Executivo, nessas condições, não poderia alterar nem fazer ingerências na tal lista do supermercado. Apenas o Legislativo poderia autorizar a alteração dessa lista. A analogia trazida pela própria defesa demonstra a gravidade do atentado praticado contra a Constituição Federal em diversos princípios, como a separação dos poderes, o controle legislativo prévio sobre as contas governamentais e a boa gestão das finanças públicas. Como afirmei em meu relatório, a edição de tais decretos que abriram créditos orçamentários sem autorização legislativa revelou a usurpação das prerrogativas do Parlamento brasileiro em definir as prioridades e os limites dos gastos públicos que representam a sua mais nobre função. Quanto ao argumento contido na manifestação da defesa,
de que a meta fiscal não se confunde com gestão orçamentária. De fato, são duas coisas distintas. De fato, são duas coisas distintas. Ocorre que o artigo 4º da LOA, Lei Orçamentária Anual, possui o claro objetivo de obrigar o Executivo a tomar todas as providências necessárias ao longo do ano, especialmente a fixação de limites adequados de contingenciamento para tornar viável a obtenção da meta fixada na LDO, que é acompanhada pelos relatórios bimestrais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, os limites fixados nos contingenciamentos durante o ano devem ser suficientes para adequar a despesa à evolução das receitas. No momento em que a fixação dos limites programados para o exercício se mostra incompatível com a obtenção da meta fiscal, perde o Executivo a autorização de abrir tais créditos orçamentários por decreto. Nesse caso, teria que enviar ao Congresso Nacional projetos de lei ou editar medida provisória. Nessas condições, diante das dificuldades e do comprometimento da meta, o Legislativo reserva-se a avaliação caso a caso da pertinência da ampliação de autorização dos gastos. Salienta-se que, em condições normais, estivesse o Executivo atuando corretamente na obtenção da meta fiscal, estaria autorizado a promover a edição de decretos orçamentários nos termos do artigo 4º da Lei Orçamentária. Em nenhum momento, volto a repetir, o meu relatório afirmou que a abertura de crédito suplementar por si só aumenta gasto público. A conduta proibida que atenta à Constituição e à Lei Orçamentária é o fato do Executivo abrir o crédito orçamentário excedendo a autorização dada por esse Congresso Nacional na Lei Orçamentária. Essa é a conduta que a Constituição e a Lei de Crimes de Responsabilidade proíbe. Aceita a hipótese de o Executivo alterar o seu bel prazer o orçamento sem prévia autorização legislativa. Perde-se o controle político e social sobre os recursos públicos, abrindo-se o caminho para a arbitrariedade. Aliás, ainda nesse tema, a defesa alega que o ano de 2015 foi marcado pelo maior contingenciamento de gastos públicos da história. Ocorre que, se a meta fiscal originalmente prevista na Lei de Diretriz Orçamentária do ano de 2015 fosse respeitada, como manda a Constituição Federal, a LRF e as leis orçamentárias, o alegado contingenciamento, na verdade, foi insuficiente e deveria ter sido muito maior. O que teria, inclusive, revelado mais cedo ao país a necessidade de se adotarem medidas urgentes no campo das finanças. Rejeito ainda o argumento de que o Congresso Nacional convalidou as ilicitudes praticadas pela denunciada ao aprovar a lei fiscal, a meta fiscal contida no PLN 5 de 2015, ao final daquele ano. Segundo essa interpretação, bastaria a alteração da meta ao final de um ano para que todos os atos do Executivo contrários à sua obtenção fossem simplesmente convalidados. Tal interpretação não tem nenhuma razoabilidade. Em primeiro lugar, porque o crime de responsabilidade, como já afirmado, é cometido no momento da abertura dos créditos orçamentários sem prévia autorização legislativa, o que ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2015. Assim, a aprovação da nova meta no final do exercício não impede a responsabilização da denunciada pela violação da lei orçamentária. Em segundo lugar, porque a interpretação do Executivo a favor da convalidação retira por completo a eficácia jurídica da condição prevista no artigo 4 da LOA. Assim, como anula o controle legislativo prévio
quanto à definição de uma política fiscal planejada e responsável. Quanto ao fato de governos estaduais, quero reafirmar essa questão, quanto ao fato de que governos estaduais e municipais adotam práticas semelhantes, é importante alertar para o erro deste argumento. Existe uma confusão quando se afirma que os governadores também poderão sofrer impeachment por falta de cumprimento das metas fiscais. Primeiro, porque o crime de responsabilidade da presidente não está relacionado exclusivamente ao fato do cumprimento ou não da meta fiscal. O que está sendo apurado é o ato de a presidente abrir crédito por decreto sem autorização do Legislativo, lesando o controle político constitucional, e quando já tem conhecimento da impossibilidade do cumprimento da meta fiscal. Segundo, que por expressa determinação da Constituição da nossa República, todos os presidentes, os governadores e prefeitos podem ter tido durante seu mandato autorização do Legislativo para alterar o orçamento por meio de decreto dentro de certos limites. No entanto, salvo o melhor juízo, somente a Lei Orçamentária Federal tem uma condição que vincula a abertura de crédito suplementar por decreto. Gestão orçamentária. A adoção de medidas voltadas à obtenção da meta fiscal. Evento da gestão fiscal. Por todo o exposto, reafirmo minha análise de que existem indícios suficientes para que seja autorizada a instauração do processo por crime de responsabilidade da Presidente da República, havendo inclusive todos os requisitos apontados pelo Advogado-Geral da União, quais sejam: atentada à Constituição Federal. 2. Ato praticado pelo Presidente da República. 3. Tipificação legal. 4. Atos praticados no exercício das funções. 5. Ação dolosa do Presidente da República. Isso tudo está na previsão constitucional. Não são apenas os 6 decretos e as pedaladas fiscais, isoladamente, que me fizeram concluir pela admissibilidade da denúncia. O que devemos considerar também, entre outras questões, é o efeito nocivo dessas práticas na condução da economia e das finanças do país. Não podemos minimizar esses atos. São vários os prejuízos dessa contabilidade, entre aspas, dessa contabilidade criativa, fecha aspas: desemprego, recessão, paralisação dos programas sociais, inflação, aumento de preços, perdas do poder de compra, perda de credibilidade, encerramento de empresas, alta de juros, restrição nos empréstimos bancários. Os serviços públicos, senhores e senhoras deputadas, também estão falidos. Há crise na saúde, na educação e na segurança pública, entre outros. Ninguém mais confia nesse governo e não há, infelizmente, qualquer perspectiva de mudança. Ressalto mais uma vez que o impeachment é um processo de natureza jurídico-política. O fato de a Constituição ter entregue o julgamento às casas do Congresso Nacional e não a um tribunal do Poder Judiciário reforça o componente político desse processo, o que assentamos na parte do relatório que tratou da oportunidade e conveniência da admissibilidade da denúncia. Não há mais clima para este governo, não há mais base política de sustentação, não há mais credibilidade. Ninguém mais acredita nesse governo. Como disse um líder da base governista durante os debates aqui, este governo não sabe dialogar. É um governo arrogante e autoritário que não aceita opiniões divergentes. Em suma,
Finalizando, senhor presidente, em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa. Em suma, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminuem minha convicção de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Só um minutinho, momento, a última reunião da votação, faltam 2 páginas, então o relator já está terminado já. Em suma, senhores deputados, as críticas feitas às conclusões do relatório, bem como os argumentos apresentados pela defesa, em nada diminui minha convicção de que há indícios suficientes de que a denunciada praticou atos que podem ser enquadrados como crimes de responsabilidade. Ao contrário, por se tratarem de críticas superficiais sem fundamentação relevante, sinto-me confortável em reafirmar minhas conclusões. Conclamo, portanto, os membros desta comissão, senhoras e senhores deputados, a me acompanharem no voto pela admissibilidade jurídica e política da acusação e pela consequente autorização para instauração pelo Senado Federal da República do processo por crime de responsabilidade promovido contra a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Volto a lembrar que a admissão da denúncia dará chance para que a Presidente prove a sua inocência junto ao Senado Federal. Se não autorizarmos, haverá desconfiança da população de que não tivemos coragem de autorizar essa investigação. A população precisa de uma resposta positiva de nós, parlamentares. Uma crise dessa natureza só se resolve com o aprofundamento das investigações. Não tenham medo, senhores deputados. Quantas coisas perdemos por medo de perder. Esse é o momento. Essa é a hora. Que Deus nos ilumine. Um abraço. Pelo mesmo prazo, ministro Cardoso tem a palavra. 40 minutos. Senhor presidente. Vai ser distribuído o texto. Senhor presidente, questão de ordem. O texto vai ser Ministro distribuído. Cardoso tem a palavra. O texto vai ser distribuído. Foi decisão desta presidência convidar neste momento, após a apresentação do relatório, a defesa. É um tema da mais alta relevância para o país. Qualquer questão de ordem que venha neste sentido, com relação à presença, à legitimidade ou juridicidade da presença, eu já recolho e indefiro na preliminar. Com a Vossa Excelência, com a palavra. Vai ser distribuído sim, Florencio, claro. Eu peço, por gentileza, é um momento importante. A população brasileira está nos acompanhando. Vamos aguardar a defesa do ministro Cardoso. Vossa Excelência tem 40 minutos, conforme o mesmo tempo do relator. Por gentileza, todos escutamos com atenção a réplica do relator e agora com a palavra o advogado-geral da União, ministro Cardoso. Senhor presidente, senhor relator, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria de início reafirmar os termos da defesa de Sua Excelência, a senhora Presidente da República, seja nas preliminares, seja no conteúdo, em relação ao entendimento de que este processo é nulo por vícios que o caracterizam na sua abertura e no seu processamento, e as denúncias na forma em que foram
ofertadas improcedentes. As razões da defesa já foram expostas, e Vossas Excelências as conhecem bem. Por isso, eu não vou repisá-las. Eu vou utilizar o tempo que tenho para dialogar respeitosamente com Sua Excelência, o relator e o relatório. E há uma razão disso. É que eu tenho absoluta convicção que a leitura isenta e desapaixonada deste relatório é talvez a melhor peça de defesa que Sua Excelência, a Presidente da República, pode ter. As contradições, os equívocos conceituais, o incontido desejo político de chegar ao impeachment ficam borbulhantes na simples leitura desse relatório. Embora Sua Excelência e o relator partam das mesmas premissas que nós partimos. Ele afirma que no presidencialismo, um presidente não pode ser afastado por mera conveniência política. É fato. Ele afirma que somente diante da configuração de crimes de responsabilidade pode haver o impeachment. É fato. Ele afirma que é necessário, nesta fase da Câmara, um lastro mínimo probatório, essa é a expressão do relator, para que se possa ter a sequência ao processo. Também deixa claro, senhor relator, e eu concordo, que os princípios relativos ao processo legal se aplicam aqui. E também deixa claro que não é no processo de impeachment que se investiga. Investigação se faz em CPI, se faz em inquérito, se faz nas comissões de fiscalização do Congresso. Porque um processo de impeachment condena. Nele não se investiga, se parte de um mínimo de prova pré-constituída. Nenhuma discordância. A discordância, porém, vem na aplicação dessas premissas pelo senhor relator. Ele desatende cada uma dessas premissas a cada passo. E eu quero demonstrar, através de alguns exemplos, o que digo. O primeiro ponto que gostaria de enfocar, senhor presidente e senhor relator, respeitosamente, é a questão do desvio de poder. Nós arguímos que esse processo de impeachment nasce com um pecado original. Nasce com um vício no seu ato de abertura, que foi a má utilização da competência de Sua Excelência, o presidente da Câmara, em desconformidade com a lei, para fazer uma vingança. É a figura clássica do desvio de poder. Os fatos que levaram a isso são notórios. Aliás, não é só a defesa quem diz, senhor relator. Uma revista que acho que não é governista, a revista Veja, neste fim de semana tem um editorial que diz isso. Diz isto. Diz claramente, que... Presidente, só um pouquinho. Presidente, eu peço interrupção. O João Bahia foi respeitado, Para o tempo, por favor, É gente. inaceitável Deputado que eu Pimenta, corra aqui deputado Pimenta, qualquer tipo de... vamos aguardar com atenção. É um momento importante das considerações da defesa após o relatório. Cada parlamentar aqui já formou, está formando a sua convicção. Vários aqui já me disseram que estão formando a convicção para o voto logo mais. Portanto, este momento é do mais absoluto respeito em consideração ao povo brasileiro. Ministro. Obrigado. Então, como eu dizia, está claro e indiscutível os fatos que desejaram a abertura desse processo. Nós fizemos a arguição. Sua Excelência, o relator, a rejeitou. Alegando o quê? Ele não diz que não houve ameaça. Ele não refuta o argumento. Nem poderia, porque é notório. Ele diz que não aceitaria a tese do desvio de poder porque o fato da presidente ter divergência política com o denunciado não é causa de invalidade. Eu não arguí disputa política. Eu não arguí inimizade, porque isso é próprio do parlamento, da democracia. Eu arguí desvio de poder, ilegalidade, vingança. Ou seja, Sua Excelência, o relator respondeu algo que eu não arguí. Mas, Sua Excelência, o relator disse que a questão já está resolvida pelo Supremo Tribunal Federal. Voltou a repetir aqui hoje. Onde? Onde está resolvida? Vamos ver o que diz o senhor relator. Ele disse que na ADPF, proposta pelo Partido Comunista do Brasil, essa questão do desvio de poder estaria sendo superada. Por quê? Porque o acórdão diz que não se aplicam as hipóteses de impedimento ou suspeição do Código Processo Penal ao processo de impeachment. O que tem a ver suspeição e impedimento com desvio de poder? Nada. Impedimento e suspeição são situações que atingem processualmente alguém para tomar decisões. Não tem nada a ver com o uso de uma competência desviada. Eu desafio
a alguém me mostrar um único autor, no Brasil ou fora do Brasil, que associe desvio de poder com impedimento de suspeição. Desafio. Quero um. E lhes garanto, não existe. Porque não tem absolutamente nada a ver. Nessa DPF não se fez nenhuma imunidade contra o desvio de poder. Nessa DPF, ninguém disse que o desvio de poder não poderia anular no processo de impeachment, porque o desvio de poder pode anular decisões judiciais, leis e atos administrativos. O que tem a ver com impedimento de suspeição? Nada. Lanço, portanto, um desafio jurídico. E tem um autor, só um, e eu me convenço. Pode ter 99% dizendo o contrário. Me dê um, não haverá. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Também disse, Sua Excelência, o relator, que o Supremo decidiu esta matéria no mandado de segurança que foi impetrado pelo nobre deputado Vadir Damon. Não. Decidiu? Foi negado uma liminar. Até hoje, esse processo não foi levado ao plenário e quem negou foi o nobre ministro Gilmar Mendes. Quantos processos você tem liminares no plenário se reverte? Como pode ter sido sepultada essa discussão? Não houve o sepultamento, deputado. Quando ele for a plenário, essa questão será analisada. Mas não poderia este relatório, tentando contornar o incontornável, dizer que o Supremo decidiu o que não decidiu. Dizer que nós falamos de inimizade quando não de inimizade se tratava. Falamos de desvio de poder, de ilegalidade. E, portanto, essa questão não foi respondida por Vossa Excelência. Por que não foi? Eu entendo. Vossa Excelência tinha o desejo, a vontade política do impeachment. Mas o impeachment, como Vossa Excelência disse, não é um processo político, não basta a vontade política, tem que estar de acordo com a lei. Segundo ponto. Nós dissemos que todo esse processo está viciado porque a denúncia recebida pelo presidente da Câmara envolvia dois fatos. As pedaladas fiscais do Plano Safra 2015 e os decretos de crédito adicional. Que só isso podia ser discutido nesse processo. E que havia um vício, porque juntou-se delação do senador Delcídio Amaral, porque os depoentes vieram aqui, os cidadãos que subscreveram a denúncia vieram aqui e falaram de toda a denúncia, e que isto maculava este processo. Óbvio, pelo princípio devido ao processo legal, que Vossa Excelência diz que se aplica a este caso. No entanto, o relator, ao examinar esta questão, toma uma posição, eu diria, sui generis. Porque ele diz que, a seu ver, o recebimento da denúncia do presidente da Câmara é um ato provisório, não vinculante, e que esta comissão poderia apreciar outras coisas. Defendeu uma tese. Mas disse, não farei isto. Só vou analisar os fatos da denúncia para não gerar nulidade. Ora, se essa comissão podia apreciar tudo, por que ele não apreciou tudo? Ele cumpriu o seu dever, só analisando os fatos da denúncia? Na verdade, foi engenhosa a construção, mas fácil de ser vislumbrada. Todos sabem que o Supremo decidiu que o regimento desta Casa se aplica aos processos de impeachment subsidiariamente naquilo que não contraria a lei e a Constituição. Vejam o que diz o artigo 218, parágrafo 3º do regimento desta Casa. Do despacho do presidente que indeferir o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário. Só o plenário pode admitir o processamento de uma denúncia que o presidente indeferiu. O que quer dizer isso? Que aquilo que foi indeferido não pode ser discutido num processo de impeachment. O senhor presidente indeferiu várias denúncias. Ninguém recorreu. Como poderia, nesse processo, então, sem o recurso de plenário previsto no regimento, se começar a analisar outras matérias? É evidente que a tese do senhor relator, da sua convicção, que no processo de impeachment pode se discutir tudo, apesar do despacho do presidente, não tem o menor cabimento. Pelo regimento da Câmara e pelo princípio da estabilização da defesa. Porque ninguém pode se defender de algo de que não sabe que está sendo acusado. Mas então, por que o senhor presidente, o senhor relator, perdão, desenvolveu essa tese? Admite-se a discussão, mas eu não só vou me ater às denúncias. Por que ele fez isso? Para justificar o que aconteceu ao longo desse processo. Foi a única maneira que ele conseguiu construir para dizer, olha, eu só vou analisar, o que está denunciado, mas deixa o pessoal falar sobre o que quiser, pode falar de Delcídio, pode debater Lava Jato. Ora, objetivamente,
Há uma transgressão ao princípio do devido processo legal, com a devida vênia, deputado. Eu ouvi o relator. Há uma ofensa clara ao direito de defesa. Mas o senhor relator não se conteve. Ele não se conteve. Mesmo dizendo que só ia analisar os fatos da denúncia, para não usar as palavras de Vossa Excelência aqui, vejam o que diz a página 118 do relatório, me permitam. Vejam o que diz a página 118. Ele diz que só ia considerar as denúncias, diz na página 118. Textualmente. Embora não tenha utilizado como fundamento jurídico para a formulação deste parecer, as acusações de improbidade direcionadas contra a denunciada, não podemos desconsiderar a perplexidade da população com as constantes revelações das investigações da Operação Lava Jato. O povo brasileiro merece uma resposta, e tal resposta só pode ser dada pelo presidente do Senado Federal. Ele está falando aqui da Lava Jato. O quê? Do que está sendo a senhora presidente da República acusada aqui? Do principal líder da oposição ter sido acusado nesta mesma operação de receber dinheiro de furtas? É disso que a senhora presidente está sendo acusada? A senhora presidente está sendo acusada aqui de um partido político ter sido acusado na Lava Jato de ter recebido alguns milhões para acabar com a CPI da Petrobras? Aqui está sendo acusada a senhora presidente de parlamentares, que ainda terão direito de defesa, terem conta no exterior, oriunda de recursos desse desvio? É disso que ela está sendo acusada? Do que está sendo acusada? Sobre o que ela tem que responder? Vossa Excelência não disse. Como se pode se defender de algo que não está dito? E que o relator, no relatório, conclama os deputados a votarem favoravelmente a isto, sem que o direito de defesa pudesse ser exercido, porque eu não sei o que está sendo acusado. Isso é uma transgressão cabal à Constituição. Cabal, indiscutível. É nulo, portanto, o parecer, é nulo, portanto, o processo. Com base no amplo direito de defesa, com base no amplo, com base no devido processo legal. Terceiro aspecto. Nós dissemos que em qualquer processo, e o relator reconhece que o devido processo legal tem que ser aplicado, em qualquer processo, o advogado, a defesa tem que estar presente para perguntar, para levantar questões para a ordem. Nós não fomos intimados daquela audiência de esclarecimento. Não estivemos. Gostaríamos de ter estado para poder fazer as questões, se nos fosse facultado, pelo advogado. O relator examinou a questão e disse, não houve prejuízo à defesa. Mas como? Eu não poderia ter feito perguntas àqueles que subscreveram? Isso não me trouxe prejuízo? Claro que trouxe. Mas mais, posteriormente, o próprio vice-advogado-geral da União não foi admitido a perguntar e a levantar, não fazer razões de defesa, mas a questão de ordem, o que é um direito do advogado pelo Estatuto OAB. Isso é uma clara violação da lei de defesa. E sabe o que eu uso como parâmetro, senhor relator? Os processos da Comissão de Ética desta Casa. Na Comissão de Ética desta Casa, e eu tenho acompanhado às vezes, por amor ao direito, o advogado do próprio presidente da Casa pede a palavra pela ordem e lhe é dada. No processo de cassação do senhor presidente, sabe quais foram as razões de recurso que o próprio presidente apresentou? Falta de intimação. E a mesa anulou. A mesa anulou. Por que o que vale para lá não vale para cá? Por que o que vale para cassar o mandato de um parlamentar não vale para cassar o mandato do presidente da República? Por quê? Bom, presidente, isso dá no orçamento, talvez tom de voz contra o parlamentar. Não, presidente, não. Vamos e o advogado da senhora presidente Dilma mantém o respeito do parlamentar. Mantém o respeito. Já quieta, Vitor. Para o tempo, por favor, para o tempo. O advogado. Isso é tudo que ele quer. Ele quer aplauso. Da denunciada tem a prerrogativa constitucional de fazer sua defesa. Portanto, eu peço aos amigos, aos deputados, obrigado, a consideração de continuarmos a ouvir o ministro Cardoso. Vamos lá. Ah, boneca.
Senhor presidente, se é feita uma pergunta, o relator tem direito de apartar e responder a pergunta que foi feita. Presidente, Ele fez uma pergunta. Quem elaborou esse relatório foi o Eduardo Cunha. Talvez, senhores parlamentares, Esse relatório foi elaborado pelo Eduardo Cunha. talvez, senhores parlamentares, eu deva seguir. Deputado Paulo Teixeira, com todo respeito a Vossa Excelência, vamos tentar manter a fala do advogado, é muito importante, de todos. Claro, por favor, Leitão. Não, vamos lá, eu compenso, vamos. Talvez, senhor presidente, como me aconselharam recentemente, eu devesse ler mais a Constituição. Mas eu me lembro que há um dispositivo na Constituição que fala que todos são iguais perante a lei. Um processo de cassação de um parlamentar tem que ter a mesma situação de um processo de cassação de um presidente? Eu não peço privilégio, peço igualdade. Ou será que esse dispositivo foi revogado do artigo 5º da Constituição Federal? Será que vige a ironia de George Orwell na Revolução dos Bichos, quando ele diz: todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros? Será isso? Senhor presidente, o fato da defesa não ter sido intimada, o fato do advogado da senhora presidente não poder ter feito uma questão de ordem como lhe faculta a lei, traz nulidade ao processo. Mas vamos a outros exemplos de mérito, porque o tempo se esvai. Quero falar dos decretos de abertura de créditos suplementares sem autorização legislativa. Nós afirmamos que não houve ilegalidade nos decretos, porque os decretos foram baseados no artigo 4º da lei orçamentária. É fato. O argumento que Sua Excelência utiliza para refutar isso é que se teria que demonstrar que esses decretos tinham compatibilidade com as metas fiscais, de acordo com o anexo baixado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ora, é claro que existe controvérsia, senhor, e eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Mas eu queria que também a interpretação jurídica do governo fosse respeitada, porque não é só do governo, são de juristas. Se debate a questão. Eu não tenho a menor dúvida que metas fiscais, além de serem metas programáticas, elas têm a ver com a execução orçamentária. Você nem chega a dizer isso no relatório. E que, portanto, baixar um decreto de suplementação não significa em gasto se houver um decreto de contingenciamento. E houve. Por que a meta fiscal não foi atendida na sua visão original? Foi por causa dos decretos? Não, foi porque caiu a receita. É isso, nós sabemos, todos nós sabemos. Não foi um ato da Presidência da República que gerou isto, foi uma situação contingencial da economia. Ora, Vossa Excelência tem a sua interpretação, outros juristas têm outra, mas por que a nossa é dolosa? Por que dos cientistas das finanças que defendem isso é dolosa, é de má fé, e a outra é correta? Por quê? Por que a dolo? Por quê? Se o Tribunal de Contas da União aceitava isso durante anos. E não me diga que não aceitava. Porque o Tribunal de Contas da União pediu ao Executivo o decreto de suplementação. Ele pediu para ele. Então ele não aceitava. Onde está a má-fé? Se durante 15 anos de lei de responsabilidade fiscal, isto acontecia. Ah, mas o Tribunal de Contas mudou de opinião. Mudou. Vamos respeitá-lo. Depois que ele mudou de opinião, ninguém mais baixou decreto nenhum. Mas, vai haver uma má-fé retroativa? Seria, senhores parlamentares, a mesma coisa. Que a lei fixasse um limite de velocidade para as estradas de 80 km. E que a partir de um dia se reduzisse para 60. E ao se reduzir, se dissesse, todos aqueles que andaram no último ano, acima de 60, serão multados. Mas como? É evidente que é assim. Além disso, nobre senhor relator, Vossa Excelência diz que a meta fiscal foi descumprida, porque os relatórios bimensais e quadrimensais revelavam que a meta não estava sendo cumprida. E nós afirmamos a nossa defesa, e Vossa Excelência desconsiderou. Meta é estabelecido por um prazo de tempo determinado. E a meta tem que ser anual. Se num mês eu não atendo, outro mês, o importante é que atenda no ano. Você disse, não, tem que atender sempre. Bom, quem decide isso? A lei. Vossa Excelência não citou, citou numa notinha de rodapé, a lei de responsabilidade fiscal no artigo 4º, parágrafo 1º. Vejam o que diz o artigo 4º, parágrafo 1º, da lei de responsabilidade fiscal.
integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais. Está aqui, é a lei. O relatório que é emitido é para acompanhar, para que o Executivo e todos acompanhem essa situação, mas a meta é anual. Isso está na lei. Como se pode dizer, então, que o governo, no terceiro trimestre, teria descumprido a meta fiscal? A meta fiscal é anual, é o que diz a lei. E essa não foi descumprida. Por que não foi? Porque diante daquele relatório que mostrava que a queda de receitas ocorria, todos os contingenciamentos foram feitos e não havia como contingenciar mais despesas obrigatórias. Então, o que o governo fez? Encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que permitia alterar por força da nova realidade econômica. Isso já havia sido aceito pelo Tribunal de Contas da União. Em 2009, há um acórdão do Tribunal de Contas da União que deixa claro que é saudável, que é correto que se mude as metas fiscais, ao contrário de outros entes federativos, que descumpriram metas e não tiveram lei, e baixaram decretos como o Estado de São Paulo. O governo propôs, o Congresso aceitou. Não houve, portanto, no momento em que a meta deveria ser qualificada, o descumprimento. Onde está a má-fé? Onde está o dolo? Mas ainda, se me permite, senhor deputado, eu diria que me parece estranha a tese de que a lei não teria convalidado. Primeiro, porque não havia invalidade, a meta é anual. Mas vamos imaginar que Vossa Excelência tivesse razão, que a meta tem que ser cumprida mês a mês. A lei nova teria convalidado o passado. Vossa Excelência diz, não é possível convalidação. Nobre deputado relator, a convalidação é um instituto de direito administrativo consagrado por todos os povos. Mas se Vossa Excelência não quiser falar de ciência de direitos, fale da lei. A lei federal diz que a convalidação é possível. Leia, Vossa Excelência, a Lei 9.784 de 99, a Lei de Procedimentos Administrativos. No artigo 55 fala-se que a convalidação do ato administrativo é possível. E possível como? Por um outro ato administrativo. Nem lei se exige. A convalidação é feita por um ato administrativo, e no caso foi a lei que convalidou. Se um ato administrativo pode convalidar outro, a lei, que é instituto maior, não pode. Quem disse que a lei não pode convalidar? Cometeu esta Casa e o Senado abuso de poder, então, ao alterar a lei de metas? Não. Cumpriu com aquilo que é devido. Onde está a má-fé? Onde se coloca a má-fé? E aí, quero chamar a atenção para as duas questões. Nós tínhamos dito que os decretos tinham sido amparados em pareceres por mais de 20 órgãos. E que a jurisprudência é pacífica, que quando há pareceres, não há má-fé de quem é orientado por pareceres técnicos. Pacífica, citei na defesa. Vossa Excelência esqueceu essa parte. É um direito de Vossa Excelência esquecer o que bem deseja, mas está lá, registrado. Há 15 anos, isto sempre foi admitido. Nunca foi impugnado. Passou a ser a partir de um certo momento. Dissemos que outros poderes, como o Poder Judiciário, através do TSE e do Justiça do Trabalho, pediram. E o próprio TCU pediu. O próprio TCU pediu. Portanto, era uma prática recorrente. Até que o Tribunal de Contas da União viesse a dizer não. Mudou o entendimento. Acolheu a interpretação de Vossa Excelência. A interpretação que nós defendemos e que os governos sempre defenderam há 15 anos, governo FHC, governo Lula, foi ignorada. Passamos a respeitar. Muito bem. Vossa Excelência mesmo assim disse que a Presidente da República agiu com má-fé. Apesar dos pareceres técnicos, apesar de ter uma mudança de jurisprudência, apesar de tudo. De onde Vossa Excelência tira que houve má-fé? Pasmem, senhores deputados e senhoras deputadas. O relator diz que a má-fé da presidenta vem do fato de que já era de amplo conhecimento o caráter proibitivo da conduta desses decretos no momento em que elas baixou. Essa é a afirmação, não é? Muito bem. Vou lhes provar que isso não é verdade. Os decretos foram baixados em 27 de julho de 2015 e em 7 de outubro de 2015. Em 17 de junho de 2015, portanto, mais de um mês antes, houve um parecer do Tribunal de Contas do ministro Augusto Nardes. Um parecer inicial sobre as contas. Neste parecer, de 600 páginas, não se fala dos decretos.
Não se fala. Peguem o parecer. Não há menção aos decretos. Por quê? Porque essa discussão não estava colocada, não era pública. Não existia. Depois que os decretos foram baixados, senhor relator, o Ministério Público do Tribunal de Contas levantou a questão. Depois que os decretos foram baixados, suscitou-se a discussão. E daí, nós tivemos a decisão em 7 de outubro, depois que os decretos foram baixados. Que discussão pública é essa que Vossa Excelência afirma que existia? E de onde tira a má-fé da Presidência da República? Que discussão pública era esta? Isto é um erro de fato do relatório. Um erro de fato. Me demonstrem que essa discussão pública existia antes, não existia. Mas o relator tira de uma discussão pública que não ocorreu a má-fé da senhora Presidente da República. Mas o senhor relator aduz um outro argumento para dizer que havia má-fé. Disse, o Tribunal de Contas da União não mudou de opinião. Não? Ele diz que não. Por que ele diz que não? Porque nunca tinha apreciado essa matéria antes. Então, como ele não tinha apreciado essa matéria antes, ele não mudou de opinião. Senhor relator, o Tribunal de Contas da União aprovou as contas anteriores. Quem aprova contas e nem faz ressalvas, diz que aquilo é regular. Esse entendimento era pacífico. O Tribunal de Contas, depois do relatório preliminar das contas de 2014, suscita a questão, se debate, e ele julgou. E a partir daí o governo não fez mais nada. Inclusive devolveu para o próprio TCU o decreto que o TCU tinha pedido. A prova de que o TCU não tinha essa opinião é que o TCU pediu o decreto para ele. Onde está a má-fé da Presidente da República que qualificaria o crime de responsabilidade? Ou seja, Vossa Excelência parte do pressuposto de que a interpretação jurídica de vários juristas, dos órgãos do governo, é de má-fé. A outra é a verdadeira. Parte do pressuposto que entre 15 anos se fez errado. E que a presidenta sabia que estava errado, porque havia um debate público que nunca houve. Não há mínimo de prova. Fala, Vossa Excelência. Mínimo de prova da má-fé da senhora Presidente da República. Mínimo. Este relatório, portanto, neste passo, para a história, é a demonstração de que não há crime de responsabilidade praticado pela senhora Presidente. Ele é um atestado histórico disso. Falemos das pedaladas. Vamos às pedaladas, como se diz na prática, embora o nome não me agrade. Vossa Excelência diz que não é operação de crédito. Há muitos que dizem isso, sim. Há outros que dizem que é. Mas, mais uma vez, a interpretação jurídica que Vossa Excelência acha correta é a boa. A outra é má-fé, a outra é criminosa. Podem vários juristas dizer que aquilo não é operação de crédito? Podem, mas Vossa Excelência acha que é um crime dizer. É um crime até de opinião. Porque quem induz à prática de um crime de responsabilidade, fazendo uma interpretação leviana, criminoso também é. E Vossa Excelência, com isso, afirma que todos os pareceristas, todos os professores da universidade que dizem que isso não é operação de crédito, também são criminosos, como a senhora Presidente da República. É isso? Todos são. Todos são levianos. Os juristas são levianos. Sabe quais são os juízes que não são levianos, deputado? Aqueles que me agradam. Aqueles que defendem a tese que eu quero. Aqueles que expressam a minha vontade política. Aqueles que falam que isso é incorreto para que eu possa justificar, no presente, um afastamento infundado de uma presidente legitimamente eleita. Mas vamos partir da dúvida, da interpretação. Vamos partir da dúvida. O que eu quero observar a Vossa Excelência, e me parece importante que isso se diga, é que, efetivamente, diante deste contexto que está colocado no relatório de Vossa Excelência não consegue dizer, no caso das pedaladas, qual foi o ato da Presidente da República. Não consegue. Querem ver? Não sou eu que estou inventando. Então vamos ao relatório. Vamos ao relatório. Porque nós dissemos o seguinte na defesa. Não há ato do Presidente da República. Não há ato da senhora Presidente da República. Nem omissivo, nem comissivo. Por quê? Porque a lei que fala do Plano Safra deixa claro que quem tem a gestão é o ministro da Fazenda e o Conselho Monetário Nacional, não a senhora Presidente. Se a gestão é de um, o outro não se omite. Se a gestão é de um, quem pratica o ato é o outro. A menos que Vossa Excelência provasse que houve uma
Não provou, não disse. Pior, me permitam ler, senhores deputados, o que Vossa Excelência disse acerca deste ato. Ao falar da tese subscrita pelos autores, que haveria, a presidente se reunia com o secretário da Fazenda, ou se reuniam, quisesse alguma coisa a provar, que a presidenta teria se omitido, sem dizer quando se omitiu, se a gestão é de outro, Vossa Excelência diz o seguinte: ao analisar a autoria, o ato da presidenta, nesse exame preliminar, considerando os indícios de realização de operação de crédito legal, de forma sistemática e em volumes expressivos, não há como afastar a possibilidade da autoria da denunciada. Não há como afastar. Mas não disse como que eu incluo. Nem os indícios que eu incluo. E aí, vejam, senhores, o que está dito. Pasmem. Neste contexto, seria pertinente o aprofundamento da análise dos fatos narrados na exordial, inclusive mediante a realização de diligências, com vistas a melhor compreender as transações financeiras relatadas com o objetivo de enquadrá-las ou não no conceito jurídico, e não apenas econômico de operação de crédito. Mas, como se sabe, não é possível a realização de tais diligências ou a produção de provas nessa fase processual. E algumas linhas depois diz: a dúvida, neste caso, opera em favor da admissibilidade da denúncia. A dúvida que Vossa Excelência tem opera em favor da admissibilidade da denúncia? Uma denúncia que afastará uma presidente da República? Ou seja, na dúvida, afaste-se. Na dúvida, afaste-se. Eu não sei qual é o ato. Vamos investigar. Mas na dúvida, afaste-se. É isto. É isto, senhores deputados, que está dito. O tempo. Me lembra. Segura o tempo, presidente. Me lembra, do ponto de vista jurídico, senhor presidente, me lembra, senhor presidente, esse raciocínio, que poderia ser feito assim. Eu não sei se alguém morreu. Vamos apurar mais tarde. Mas como eu não posso afastar a possibilidade daquele cidadão ter feito homicídio, processe-se. Processe-se. Eu não sei se morreu. Eu não sei se tem delito. Mas processe. Morreu! Presidente, presidente, a verdade dói, né? Eu vi. Sabem que é um golpe e não suportam ouvir, presidente. Deputado Henrique Fontana, Sabem que é um golpe e não suportam ouvir as verdades da defesa. Fontana, por favor. Essa é que é a verdade. O senhor sabe que é um golpe e não suportam ouvir as verdades da defesa. Certidão de óbito do Santo Daniel, debater qualquer tema na política. Tem que Deputado Henrique Fontana. É muito sinistro. Faltam apenas 9 minutos Tem que voltar para nós iniciarmos Deixa o orador a falar. ordem do dia. Já fiz na mídia. Deputado Pimenta, deputado Bolsonaro, deputados, por favor. Obrigado. Prossigo, senhores parlamentares. Por favor, gente. Deputado Moroni Torga, deputado Arlindo, gostaria que o assessor, por gentileza, cooperasse com a apresentação do advogado da União. Deputado Pimenta, é natural, o debate acalorado, mas não é natural não respeitarmos a palavra do advogado. Eu gostaria, por gentileza, deputado Fontana, deputado Weverton Rocha, deputado Arlindo, não vou dar a palavra a ninguém. Advogado Zé Cardoso, ex-deputado ministro Cardoso. É um elogio. Weverton, não, 1 minuto, por favor. Não, aí já quer. Por favor, tá parado, vamos lá, ministro. Ou seja, Obrigado. o processo de impeachment não é um processo de investigação, ele é de condenação. E, Senhor presidente, senhor presidente, eu não... senhor presidente, Falta o tempo,
O senhor me citou. É impressionante. Eu queria... Senhor presidente, o senhor me citou duas vezes. Deputado Arlindo, eu citei pela sua educação. Pela sua educação. Assessorando o deputado Júlio Lopes. Exatamente, porque se o relatório não dá conta, vai ter um deputado que vai tentar dar conta. Deputado Arlindo, assessorado não terá, assessor do relator. Não terá tréplica Eu gostaria do que relator. Vossa Excelência proibir isso. Deputado Arlindo, está proibido, não terá tréplica do relator, já o consultei, ele não fará nenhuma tréplica. O que eu peço é o seguinte, Deputado Júlio Lopes, assessorado pelo assessor do relator. Não, deputado Júlio Lopes, o deputado Júlio Lopes está no local dele, deputado Vieira Lima, vamos continuar a ouvir o advogado da União, por favor. Esse deputado aqui, que não quer deixar o advogado falar. É isso, Mandetta. Tem que respeitar. É tudo que eles querem. Eu sou centrado, mas não vou ser ofendido. Eu tenho equilíbrio, mas não vou ser ofendido. Deputado, é o que eles querem. Quando as dois juristas estavam aqui, os dois juristas... É o momento do teatro, é o momento do teatro. É o momento do teatro, é o momento do teatro. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Deputado investigado na Lava Jato vem falar em moral aqui. Que moral tem? O presidente deputado Henrique quer criar confusão. Na Lava Jato, A verdade é aqui, essa. que moral? Nós queremos ouvir o ministro. Nós queremos ouvir o ministro. A oposição gostaria de escutar o ministro. Por gentileza, deixe que a oposição escute a explanação do ministro. Ô, Vitor, você só tentou atrapalhar até agora. Senhor presidente, garanta a ordem, senhor presidente. A oposição quer ouvir o ministro, presidente. A oposição quer ouvir o ministro. Vamos acrescentar mais um critério aqui. Presidente. Eu gostaria, da Lava Jato, cala a boca. deputado Fontana, obrigado pela tranquilidade agora. Pimenta, vamos, deputado Pimenta. Queremos ouvir o ministro. Vamos continuar. O deputado Vitor Valim quer falar o ministro. Querido deputado Marcos Montes, nós Deixa o ministro continuar. vamos aguardar. Faltam apenas 9 minutos. É uma sessão longa, é uma sessão que apenas está iniciando. Deputado Pisciani, por favor, vamos aguardar o encerramento das considerações. Já estou acabando, senhor presidente. Apenas peço o tempo que me descontem. Eu gostaria, portanto, de retomar onde parei, dizendo, portanto, e repetindo este raciocínio que é o fio condutor de todo o relatório. Na dúvida, que se aceite a denúncia. Na dúvida, se afaste a presidenta. Na dúvida, nobre relator, se investiga. Na dúvida, se apura. Na dúvida, não se abre um processo que tem como resultante uma sanção gravíssima que é afastar um presidente da República legitimamente eleito. Esta premissa não está no Estado de Direito nem na nossa Constituição. Posso não ter lido muito a Constituição como alguns desejassem, mas lhe garanto que na Constituição do meu país não existe a possibilidade de alguém, na dúvida, ser afastado do cargo de presidente da República. Uso ainda um último argumento. Vossa Excelência disse que mesmo no caso de despesas obrigatórias, não poderia ser baixado o decreto. Mesmo no caso de despesas obrigatórias. Teria que ser mandado um projeto de lei para a Câmara. O que são despesas obrigatórias? São aquelas que a lei diz que o Executivo não pode deixar de fazê-las. Despesas obrigatórias são obrigatórias. Por quê? Pela lei. Se uma despesa é obrigatória por lei, eu teria que mandar uma lei para cumprir a lei. Então eu mando um projeto de lei e digo, olha, legislativo, diz que a lei tem que ser cumprida, é isso? Qual é a lógica dessa interpretação? Se a despesa obrigatória não pode nem ser contingenciada, é óbvio que eu tenho a obrigação de lei de pagar e não posso
exigir lei para isto. É um decreto, é obrigação do Executivo. Porque se ele manda um projeto de lei para o Legislativo fala, não aprova, como é que fica? Ele fala, não, mas eu tenho que cumprir a lei, mas o Legislativo não aprovou, eu descumpro uma, o que eu faço? Não há sentido nessa interpretação. É óbvio que despesa obrigatória decorre de lei, e se decorre de lei, está autorizado o decreto. É de uma evidência solar. Mas por que Vossa Excelência desprezou essa evidência solar? Porque, ao contrário do que diz as premissas do relatório de Vossa Excelência, é um relatório que não se funda no direito. A lei, ora a lei. A Constituição, ora a Constituição. O Estado de Direito, ora o Estado de Direito. O que se quer é o impeachment. Pouco importa se eu rasgo a Constituição ou se eu violento a democracia. É isto que Vossa Excelência expressa no seu relatório. E é por isso que eu digo, concluindo, senhor presidente, que esse relatório é uma peça de absolvição histórica da senhora presidente da República. Ele demonstra que não há dolo, ele demonstra que não há crime, demonstra que há apenas a vontade política, como se no parlamentarismo nós tivéssemos de destituir um governo. Mas não há base para isso. E é por isso, tivesse eu a capacidade, a oratória e o brilho de um ilustre escritor francês que denunciou um julgamento pela sua injustiça, escrevendo uma peça histórica dizendo, eu acuso, eu talvez fizesse igual, mas não tenho essa capacidade. Sou um simples advogado. E por isso eu não acuso, eu defendo. Eu defendo que este relatório não expressa minimamente as condições de aceitabilidade de uma denúncia contra uma presidenta da República legítima eleita. Eu defendo que esse processo foi instaurado com desvio de poder, que durante toda a sua tramitação houve desvio de poder, por meio de uma mão invisível, ou talvez visível, que faz com que certos processos andem muito rápido e outros não andem. Que faz com que certos processos tenham violações da direito de defesa e os advogados não possam falar, enquanto outros se faz. Eu defendo que num país historicamente marcado, talvez desde o seu descobrimento, por uma corrupção estrutural e sistêmica, é absurdo que uma presidenta da República legitimamente eleita seja afastada por uma questão contábil que era aceita pelos tribunais e sem ser acusada nesse processo de ter se locupletado de um centavo sequer. Eu defendo que isto é absolutamente contrário à Constituição e ao direito. E que, portanto, o impeachment viola sim a Constituição, viola sim a democracia, viola sim o Estado de Direito. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir, sejam quais forem as pessoas envolvidas, um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia, especialmente quando um povo lutou para tê-la. E por isso, em que pese a Constituição preveja o impeachment, em que pese, e é correto que lá esteja previsto, este relatório mostra que não há base constitucional e legal para o impeachment. E por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. Golpe de abril de 2016. Concluo, para o senhor deputado Júlio Lopes, dizendo, falo isso não como advogado no exercício da minha profissão, falo também como advogado. Falo como cidadão que lutou contra a ditadura, que me emocionei quando a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, que me emocionei quando achei que jamais haveria violação à democracia do meu país e que presidentes, sem nenhum argumento ou pretexto, pudessem ser afastados. Concluo dizendo... Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. A história não perdoa as violências contra as democracias.
Temos visto o que acontece no mundo depois de algum tempo. No começo, talvez o aplauso fácil, mas a história registra. Registra e não perdoa autores e coautores de violações do Estado de Direito. A história não perdoa e não perdoará no Brasil que uma senhora presidente da República seja afastada por um relatório que não se sustenta minimamente nas suas premissas. Eu defendo, senhor presidente. Defendo a nulidade desse processo. Defendo a improcedência das denúncias, por ser o que determina a Constituição do meu país. Questão de ordem, senhor presidente.